Olá a todos. Nós iremos apresentar o seminário sobre as relações de trabalho na Revolução Industrial. O grupo é composto por Bruno Damalho de la Libera, Luiz Fernando Silvestre Montoro, Gabriel Henrique Borges Ribeiro e Reinaldo Inácio Miranda. Contexto histórico. A Revolução Industrial foi o conjunto de profundas transformações socioeconômicas ocorridas na Europa a partir de 1750, onde se observava a saída relativa do sistema feudal e agrário para o sistema capitalista. Trata-se da consolidação de um novo período histórico, com o surgimento do capitalismo industrial. Esse modo de produção capitalista, definido através das forças produtivas e das relações sociais de produção, baseou-se em bens de consumo, sendo pioneira a indústria têxtil, obrigando a melhoria nos meios de comunicação, como transportes terrestres e marítimos, o desenvolvimento da metalurgia, do motor a vapor e do carvão como energia. O nascimento da indústria causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração de recursos da natureza. Além disso, a Revolução Industrial foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalho. A Revolução Industrial foi inicialmente de maneira pioneira na Inglaterra, a partir da segunda metade do século XVIII, e atribuiu-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698. O avanço tecnológico, característico da Revolução Industrial, permitiu um grande desenvolvimento de maquinário voltado para a produção têxtil, isso é, de roupas. Com isso, uma série de máquinas foram criadas para tecer fios. Como essas máquinas, era possível tecer uma quantidade de fios que manualmente seria necessária a utilização de várias pessoas. Agora vamos falar sobre o movimento histórico dos trabalhadores. Os trabalhadores enfrentavam uma situação onde havia uma diminuição de seus salários, jornadas de trabalho extensas e acidentes frequentes. Essas situações fizeram com que fossem criadas as organizações de trabalhadores, conhecidas na Inglaterra como Trade Union, na qual havia a exigência por melhorias no salário e reduções à jornada de trabalho. Pode-se destacar dois importantes movimentos dos trabalhadores nesse período, o ludismo e o cartismo. O ludismo ocorreu entre 1811 e 1816 e foi caracterizado pela reunião de trabalhadores contrários aos avanços tecnológicos causados pela Revolução Industrial e protestos contra a substituição da mão de obra humana por máquinas. Os adeptos a esse movimento invadiam as fábricas e causavam a destruição de todos os equipamentos, que, segundo eles, por serem mais eficientes do que os homens, tirariam seus empregos. Já o movimento cartista ocorreu na década de 1830 e ficou conhecido como o movimento de luta contra as explorações dos trabalhadores. Foi marcado pela mobilização dos trabalhadores na luta por direitos trabalhistas e políticos, reivindicando assim o direito do sufrágio universal masculino, exigindo o direito ao voto de todos os homens, representação da classe trabalhadora no parlamento, diminuição da jornada de trabalho e limitação dos mandatos políticos. Entre as atividades industriais praticadas na época da Revolução Industrial, a gente tem como principal característica a substituição da manufatura pela maquinofatura, onde a manufatura nada mais é do que um sistema de produção com técnica de produção artesanal e uma divisão do trabalho. Já a maquinofatura é um sistema de produção que utiliza máquinas movidas por uma fonte de energia. Na Inglaterra, uma das principais atividades industriais era a produção têxtil, isso devido a diversas indústrias de tecido de algodão que existiam, que já tinham termomecanizado, que faz parte da maquinofatura. A produção têxtil nada mais é do que a transformação de fibras em fios, de fios em tecidos, e com esses tecidos fazer peças de vestuário. Também, outra atividade industrial importante destacar é a ampliação da indústria siderúrgica, que é o ramo da metalurgia que se dedica à fabricação e ao tratamento de aços e ferros fundidos. Vale destacar também que, nessa época, houve a criação ou a invenção do telégrafo. Aqui nessa imagem a gente pode ver a indústria têxtil em si.
Antes do surgimento de direitos e deveres do trabalhador, na Revolução Industrial, a situação do trabalhador era totalmente degradante. Eles eram submetidos a uma jornada de trabalho de 16 a 18 horas diárias. A alimentação deles era totalmente escassa, não havia nenhuma segurança para os trabalhadores, o que ocasionava diversos acidentes durante a jornada de trabalho. O salário deles era reduzido, isso porque com as máquinas não havia mais necessidade de um trabalhador especializado, porque a máquina é mais simples de ser manejada, sendo assim, por uma mão de obra menos qualificada, o que desvaloriza o trabalho do trabalhador. Os alojamentos deles eram em péssimas condições e as crianças também trabalhavam e eram exploradas, e normalmente elas eram as que mais sofriam acidentes. Isso porque elas ficavam sobre as máquinas, muitas vezes sustentadas por uma perna de pau por conta do seu pequeno tamanho. E assim ela não conseguia atingir o cimo dos teares. Aí dessa forma elas caíam no sono normalmente, aí normalmente tinham seus dedos estraçalhados pelas engrenagens dos tiares. Nessa foto aqui abaixo, a gente pode observar as crianças trabalhando aqui na indústria. Agora a gente vai falar um pouco como estavam os direitos e deveres dos trabalhadores. Primeiro, houve uma redução da jornada de trabalho. Pode-se perceber que antigamente o pessoal trabalhava insanamente, uma carga horária muito alta, e com isso conseguiu haver uma diminuição na jornada de trabalho. O próximo item foi a proibição do trabalho de menores e mulheres em locais insalubres. Como muitos já sabem, quando começou as atividades industriais, crianças trabalhavam nas indústrias têxteis e as mulheres muitas vezes também utilizavam de produtos químicos para realizar processo com as lãs e demais coisas. Também tivemos uma fixação do salário mínimo, que houve, por assim, um pagamento mínimo do que era estabelecido ali para que a pessoa pudesse trabalhar, e uma garantia de subsistência mínima por não ter trabalho. Então, quando a pessoa ficava desempregada por causa de máquinas ou por causa de um acidente que ela teve, ela conseguia receber um dinheiro para que ela conseguisse viver minimamente, que ela conseguisse existir, por assim se dizer. Neste slide, a gente pode falar sobre as leis existentes. Existia uma que chamava Moral and Health Act, que era a duração máxima da jornada infantil em 12 horas e proibição do trabalho noturno. Teve também a lei de Spenherland, perdão se eu falei errado, que garantia a subsistência mínima ao homem capaz de sustentar por não ter trabalho. Então, se a pessoa sofria algum tipo de acidente ou algo do tipo, ela ficasse sem emprego, ela conseguiria receber uma verba mínima ali para ela conseguir viver. Por fim, a lei mais famosa foi a lei do cercamento, que proporcionou o desenvolvimento da burguesia na zona rural, transformando assim os camponeses em operários, criando uma base para a revolução agrícola que vinha acontecer futuramente. Por fim, segue nesse slide as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Espero que tenham gostado e se tiver alguma dúvida, por favor, perguntem. Muito obrigado a todos e até mais.